Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, os santos filósofos. Comigo no estúdio está o doutor em filosofia política, Carlos William Jacques Moraes, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, coordenador do NUTEAD, Núcleo de Ensino à Distância da UEPG. Professor, eu gostaria que o senhor nos explicasse, afinal de contas, quem são os famosos santos filósofos da Igreja Católica, pelo menos os principais expoentes, porque muitos santos acabaram escrevendo obras que, no mínimo, têm algum valor para aqueles que estiveram acompanhando a Igreja Católica nesses últimos anos. E o que estudam a Igreja Católica e a sua história. Mas eles têm impacto também dentro da própria filosofia? Boa noite. Certo. Boa noite, Ney. Boa noite, nossos telespectadores. É sempre uma alegria poder voltar aqui no seu programa e, particularmente, quando nós podemos falar sobre filósofos, eu acho que ainda mais a gente pode levar esclarecimento ao público e também ter a possibilidade de estabelecer algumas distinções, né, necessárias quando nós falamos de santos filósofos, né? Ao falar a expressão santo filósofo, você já indica necessariamente a ideia de um filósofo que se encontra no cânon de uma instituição, né? No caso aqui a Igreja Católica, né? Que reconhece alguns pensadores como pessoas que iluminam, né? Não propriamente ou necessariamente a ideia de razão, mas a fé, né? Enquanto uma expressão humana e que precisa de fundamentação racional. Para quê? Para que ela possa ainda ter reconhecida a sua importância e o seu valor para a religião, né? Então, necessariamente, nós estamos falando aqui da relação entre religião, entre igreja, né, e o campo do conhecimento chamado filosofia, né? É muito interessante notar que nós poderíamos, por exemplo, falar sobre essa relação entre razão e fé, né, como o binômio necessário para que nós possamos compreender os pensamentos dos filósofos e suas orientações e seus olhares de fé. Evidentemente que, a seu tempo, nós vamos reconhecer que as grandes expressões da relação fé e razão se encontram na Idade Média, né? Onde a fé precisaria ser debatida e também precisaria ser defendida contra os ataques de tantas expressões de racionalidade que existiam também no período do início do cristianismo e posteriormente na Idade Média, né? E nesse sentido, ter a certeza daquilo que você acredita seria fundamental, né? É o que defendem então esses santos filósofos, né? Como nós podemos de fato ter uma fé segura, tá? É bem interessante notar, por exemplo, eu gostaria aqui de pensar cronologicamente alguns autores para que a gente possa, a partir daí, verificar como essa relação fé e razão, elas se imbricam, né? E oferecem também luzes para aqueles que querem cultivar uma espiritualidade independente da instituição que frequentam. Tá? Acho que isso é o mais importante, né? Gosto, por exemplo, de ver São Paulo, né, como um importante ator, né, do Novo Testamento e que não somente pensa e defende a fé e é reconhecido como um grande missionário da própria fé, né, que precisaria se expandir, né, também pela Europa, pelo Império Romano, né, mas alguém que se encontra num debate profundo com gregos, né, e especialmente debate a noção de sabedoria, né, nas suas cartas aos Coríntios, né, e também à comunidade de Tessalônica. É muito interessante notar o quanto que a filosofia grega, antiga, clássica, ela vai ser questionada, vai ser debatida por São Paulo, né, no âmbito da revelação que ele então vivencia como uma experiência de fé,
na perspectiva cristã, né? Eu acho que é muito interessante, né, quando ele fala sobre a sabedoria dos homens e a relação da sabedoria dos homens com a sabedoria de Deus, né? Fazer esse debate a todo tempo, lendo as cartas de São Paulo a partir dessa chave de leitura, se torna bastante interessante, né? Mas, quando nós falamos especificamente, mais estritamente de filósofo, né, nós não podemos deixar aqui de pensar aqueles que se consagram na Idade Média, né, e não podemos deixar de pensar inicialmente quem? Em Santo Agostinho. Tá? Santo Agostinho, reconhecido como um filósofo, né, também um dos patronos da teologia, né, doutor da Igreja, e que praticamente marca, né, o fim de toda uma era de padres que também são considerados filósofos, né, que têm influência forte do pensamento grego, né, mas Santo Agostinho se destaca, né, dentre todos, daqueles filósofos teólogos, né, chamados padres da Igreja, que pertenciam então à patrística, e que, ao se destacar, ele faz uma projeção, né, filosófica grega, que é o da filosofia de Platão, né? Aí nós precisamos necessariamente fazer menção à ideia da cidade de Deus, tá? Que é uma das suas principais obras, ou a principal obra, né, de Santo Agostinho. E a cidade de Deus, a cidade celeste, seria então, né, a representação cristianizada do mundo das ideias de Platão, não é? O mundo das ideias de Platão seria então a configuração do mundo perfeito, né? Que todos os sujeitos no mundo que vive, né, que é o mundo real, né, o mundo sensível, é um mundo que se corrói, que se corrompe, que se deteriora com o tempo. Mas se você aspira ao mundo das ideias, na perspectiva platônica, você vai se deparar, né, com um mundo de perfeição. Né? É isso que Santo Agostinho recupera. Santo Agostinho recupera, né? E vai dizer o seguinte: o mundo de perfeição é o mundo da cidade de Deus, né? Projetado onde? Na organização da Igreja, tá? Segundo Santo Agostinho. Tá? E aspirando às coisas celestes, né, nós nos tornamos ainda cada vez seres mais perfeitos. Tá? É bem interessante também, Ney, verificar que Santo Agostinho, ele tem algo que também projeta de Platão, que é a ideia de imortalidade da alma. Tá? A alma, então, ela é imortal, ela nunca morre, né? E ela vai vivenciar o quê? A experiência da eternidade numa perspectiva cristã. Isso é bastante platônico também. Tá? Professor, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta, o assunto Santos Filósofos. Comigo no estúdio, o doutor em Filosofia Política, Carlos William Jacques Moraes, professor da UEPG, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, coordenador do NUTEAD, Núcleo de Ensino à Distância da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, eu gostaria que o senhor continuasse, então, nós estávamos falando no bloco anterior, do primeiro santo que o senhor mencionou, Santo Agostinho, que faz para o público uma versão cristianizada das ideias de Platão, ou seja, do mundo das ideias. Em contraponto, nós já conversamos sobre isso em alguns momentos, acredito que o senhor vai mencionar, então, alguém que defenda a tese aristotélica dentro da história da Igreja? Sim. Veja, o Santo Agostinho é reconhecido como esse grande filósofo, teólogo, né? Ele, assim como todos os outros filósofos, santos filósofos, né, eles se apropriam da filosofia para a defesa da fé. Perfeito. Sempre. Né? A concepção clássica é, do latim, filosofia antila teologia, quer dizer, filosofia é serva da teologia, é um instrumento necessário para que nós possamos ter uma fé cada vez mais esclarecida. Perfeito. Tá? Eu incluiria aqui praticamente
600 anos depois de Santo Agostinho, Santo Anselmo. Santo Anselmo de Aosta, tá? É um filósofo também muito importante, beneditino, e que trata da noção, e essa é a grande questão dos escolásticos, né? A partir do século XI, os filósofos, teólogos, eles vão procurar o quê? A defesa da ideia de existência de Deus. Isso deveria ser, então, considerado como uma das suas principais metas. Santo Anselmo é o primeiro que vai ter destaque, né, como filósofo, defendendo racionalmente a ideia de existência de Deus. Tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai lançar mão de um argumento chamado argumento ontológico. Tá? Então, o que é Deus? Deus é aquela ideia de perfeição sobre a qual nada mais pode ser tão perfeito quanto Deus. Tá? O grande problema desse argumento, né, consagrado, e aí, claro, cabe aprofundamento sempre, é de que a medida de perfeição, considerar a perfeição como graus, né, de dimensão, significa, mas eu cheguei a uma noção de perfeição maior do que aquela que eu tinha antes. Quer dizer, você não tinha noção de Deus de fato. Tá? Por isso, Tomás de Aquino, praticamente 200 anos depois, é o santo que vai de fato ser preponderante dentre todos os santos filósofos, né? Que vai trazer novamente a filosofia, nesse caso, cristianizada de Aristóteles, tá? E que possibilitará a defesa da existência de Deus, né? Numa perspectiva muito mais sensível, tá? E não voltada às representações intelectuais, como Santo Agostinho fazia e como Santo Anselmo também. Então, nesse caso, ele vai se utilizar do princípio de causalidade. Deus como causa primeira, princípio de todas as coisas. São Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Que defende essa ideia. Exato. Né? Um frei dominicano que nasceu em 1225. Né? Viveu por pouco tempo, 50 anos depois ele veio a falecer também. Né? Então, chamado doutor angélico da igreja, é o pensador que praticamente orienta, né, boa parte de todo o sistema da teologia e da filosofia cristã. Tá? Então, é um santo filósofo importantíssimo dentro da tradição. Tá? Bom, posteriormente, nós vamos ter também um outro santo importante que é São Boaventura, esse já franciscano, tá? E é bem interessante porque ele se encontra entre outros autores que vão tentar fazer uma associação entre o pensamento de Santo Agostinho e o pensamento de Santo Tomás de Aquino, né? Uma escola agostiniano-tomista, tá? E nesse caso não vai ser a razão, né, o fundamento de toda a defesa da ideia de Deus, mas para São Boaventura, esse sim, a ideia de vontade, tá? A ideia de vontade como orientação e a ideia de reconhecimento de que pela vontade podemos então perceber a presença de Deus em todas as coisas, em toda a criação, tá? Essa representação, né, ela vai ao encontro da defesa do nosso olhar sobre a natureza numa perspectiva divinizada, tá? O que é bastante franciscano nesse caso. Tá? Olhar sobre a natureza, sobre a ecologia, etc. O São Boaventura é um mundo a ser descoberto também. Tá? Agora, eu gostaria de destacar rapidinho 2 autores contemporâneos. Né? Primeiro, São João Paulo II, né? Um Papa muito conhecido, né? Adorado no Brasil. Adorado no Brasil e, inclusive, defendeu uma tese na área de filosofia sobre Schelling. Né? Mas ele escreve uma obra que eu acho que é muito interessante para a gente debater a questão clássica da relação fé e razão, que é também justamente uma encíclica chamada Fides et Ratio, né? Sobre a relação entre filosofia e teologia, né? O binômio fé e razão. Curiosamente, ele vai também, né, chamar a atenção do pensamento tomista como fonte de toda a representação filosófica da Igreja.
tá? Uma perspectiva aristotélico-tomista. Ele reforça isso e reforça enquanto fundamentação da teologia contemporânea, tá? E como nós estamos no mês de março e valorizamos bastante as mulheres, gostaria de fechar então esse bloco pensando numa santa, Santa Teresa da Cruz, né? Conhecida como Edith Stein, né? Ela é de origem judia, nasceu em 1891 e se doutorou na área de fenomenologia como discípula do grande filósofo Edmund Husserl, filósofo alemão, e que vai depois dar origem à escola do existencialismo. Uma judia vira santa católica depois. Exato. Interessante. Ela se converte, né, se torna carmelita, carmelita descalça, né, curiosamente da mesma ordem de Teresa d'Ávila, né, e que vai escrever várias obras, principalmente valorizando o papel da mulher, né, como pessoa que se manifesta no mundo e que dá sua projeção dá um toque todo especial para que a gente possa, de fato, se tornar melhor, né? O seu ensaio sobre as mulheres, né? A ciência da cruz, são todas obras reconhecidas no campo da fenomenologia do existencialismo, né? E que, curiosamente, né, vai demarcar, né, a vida dessa santa, que morreu no campo de concentração em Auschwitz, né, e depois se tornou também mártir da igreja. Entre esses autores, o senhor recomendaria um que tivesse uma leitura que fosse mais acessível para todos e que estimulasse as pessoas a uma cultura de paz em tempos de conflito? Olha, eu indicaria, então, dentro desses autores, acho que a retomada das cartas de São Paulo aos Coríntios, né? Especialmente sua tese sobre o amor e a caridade, né? E também a obra Cidade de Deus, do Santo Agostinho, né? Que, para além de filosofia, é uma bela literatura e uma bela experiência religiosa também. Religiosa no sentido de espiritualidade e não propriamente do ponto de vista institucional, tá? Professor Carlos William Jacques Moraes, doutor em Filosofia Política, coordenador do NUTEAD, o Núcleo de Ensino à Distância da UEPG, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, também professor do curso de Pedagogia da UEPG. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Ney. E é sempre um prazer poder voltar aqui no seu programa. Sucesso. Obrigado. Muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. O programa Lente Aberta termina por aqui. Um abraço, até a próxima semana. Programa Lente Aberta. Apoio Armazene Baggio. Guarde tudo o que você quiser aqui. 3229-0038. E Box 101. O mundo da tecnologia ao seu alcance. 999-83-1404.